A gente segue falando sobre trabalho. Olha só que dado alarmante divulgado pelo Ministério da Previdência Social. Os afastamentos por transtornos mentais aumentaram 67% em 10 anos. A gente sempre tem trazido aqui no JC entrevistas sobre saúde mental, né? Um assunto atual e também muito necessário. Hoje nós convidamos um advogado para a gente entender uma outra questão: os direitos do trabalhador. Então, quem participa aqui com a gente através dessa videochamada é o advogado previdenciário Alisson Fortuna. Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Correio. Boa noite, Linda Carvalho, boa noite a todos. Exatamente é o que você bem falou, estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Alisson, o atestado já é suficiente para o afastamento sem prejuízo para o trabalhador? Não, é importante que todos os trabalhadores eles tenham uma ciência de que a doença em si não dá o direito ao benefício por incapacidade. O que dá direito ao benefício por incapacidade, que é o chamado auxílio-doença, é a incapacidade que essa doença causa. Então, o fato de ter a doença não quer dizer que tem direito ao benefício. Então, respondendo a você, tem um atestado médico referente a tal situação da incapacidade. Importante dizer que o atestado médico, inclusive, para o trabalhador, ele tem que ser mais de 15 dias. A partir do 16º dia, a responsabilidade de pagar o benefício é do INSS. Até o 15º dia é da empresa. E como é que é esse processo, né, de dar entrada no INSS após esses dias que você acabou de falar que são necessários para poder aí sim recorrer ao INSS? O trabalhador ele pode procurar o INSS de duas formas: através de um 35, telefone 135, ou pelo aplicativo Meu INSS, meu.inss. Tendo essa documentação com atestado médico, laudos, exames, que atestam a incapacidade do trabalhador, há sim a possibilidade de ganhar esse benefício. Lembrando, não inclui na parte do 16º dia os empregados e as empregadas domésticas. Os empregados e empregadas domésticas precisam ter mais de 16 dias pela incapacidade, repito, mais de 16 dias, porém vai ter direito a receber desde o primeiro dia da incapacidade. Não é o patrão que paga, é já o INSS. E a empresa pode questionar, por exemplo, esse atestado? Às vezes uma situação em que o trabalhador, a pessoa foi afastada por depressão, enfim, e aí começa a divulgar fotos nas redes sociais, em festas, em shows ou em momentos assim que está em outro lugar. E dessa forma a empresa de repente pode contestar esse atestado? Não. Quem só pode contestar é através de um médico do trabalho. Então, a empresa ela precisa contratar um médico do trabalho para atestar se aquele trabalhador ele está incapaz ou não. Se por acaso a empresa verifica que o trabalhador ele está na rede social divulgando que está viajando, está na praia, ele vai ter que fazer uma denúncia junto ao INSS para informar que aquele trabalhador ele não está mais incapaz. Agora, se ele vai continuar recebendo o benefício ou não, quem vai decidir é o INSS. A empresa faz o papel de fazer a denúncia. Lembrando que a empresa ela pode também chamar o trabalhador para, junto com o médico do trabalho, também averiguar se ele está incapaz ou não. Uma espécie de teste, uma espécie de exame, vamos dizer assim. Isso. Às vezes acontece até mesmo, Linda, é importante até dizer que o INSS pode chegar ao ponto de dizer que o trabalhador ele está capaz de trabalhar. E o médico do trabalho dizer que ele está incapaz para o trabalho. E a gente chama aí do limbo previdenciário. E aí fica o empregado sem saber quem é que vai pagar o seu salário. A responsabilidade, neste caso, do limbo previdenciário é da empresa de pagar o salário, até que o INSS, até que a justiça, caso o trabalhador procure a justiça, para verificar de quem seria a responsabilidade, do INSS ou da empresa, caso ele continue
na incapacidade para o trabalho. Então, nesse caso de um impasse entre o médico do trabalho e o INSS, quem é que fala mais alto, vamos dizer assim? Quem tem o A poder justiça. Hã? A justiça fala mais alto. Tá. Quem vai decidir é o perito judicial. Entendi. Tá bem. Alisson, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Correio, viu? Linda, estou à disposição e a todos uma boa noite. Boa noite para você também.